Gente, boa noite. Boa noite. Como de costume, nós vamos agora acalmar os nossos pensamentos e vamos imaginar que o mundo lá fora agora não existe. Nossos problemas, nossas responsabilidades, nossas aflições ficam em segundo plano. Somente agora, nesse instante, nos colocamos diante dos nossos irmãos maiores, presentes aqui nesse centro, junto com os nossos colaboradores, nos ajudando, nos intuindo, nos protegendo, para que possamos levar a bom termo o estudo da noite de hoje. Que a inspiração não nos falte, que o entendimento nos seja concedido e, sobretudo, que possamos repensar alguns pontos, melhorar em alguns aspectos, aprimorar nossos sentimentos e aguçar a nossa perspicácia, a nossa inteligência. Que nossos mentores espirituais possam nesse instante também levar essa paz, essa serenidade a todos os nossos irmãos que não puderam comparecer nessa noite. Onde estiverem, recebam o nosso carinho, a nossa vibração, o nosso respeito. Que breve possamos estar novamente reunidos neste mesmo objetivo. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos ampare, nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente. Hoje nós vamos para o item, então, 108 do livro Caminho, Verdade e Vida, obra do Chico Xavier, pelo Espírito, trazida pelo Espírito Emmanuel, né? Nós já vimos 107 itens que estão contidos no Evangelho, aleatoriamente, né? E discorremos sobre todos eles. E hoje nós vamos pegar um texto bem conhecido de todos nós. E que não deixa de ser assim um bom puxãozinho de orelha para a gente, né? Então vamos lá. O item chama-se reencarnação. Reencarnação quer dizer reentrada, entrar novamente na carne, né? Nascer de novo no corpo físico. Então, o que vai se tratar aqui é justamente essa vinda para o mundo físico, através de uma nova roupagem do novo corpo de carne. Como que se processa isso? Se a gente fosse falar sobre todo esse processo, a gente ia gastar aqui mais um ano só falando de reencarnação, de tantos detalhes que existem só nesse tema, né? Mas para fazer um apanhado assim bem sintético mesmo sobre reencarnação, vamos falar o básico, que uma vez desprovidos do corpo físico, nós somos livres da matéria, espíritos. O que é um espírito? Bom, a gente diz que é a parte inteligente, é a parte pensante, é o software do negócio, né? Mas que precisa de um instrumento para poder se manifestar. E no plano físico que nós vivemos, né, a matéria, precisamos desse corpo carnal. Uma vez desprovidos do corpo carnal, ou seja, desencarnados, nós precisamos de um outro veículo para nos interagirmos, que é o corpo espiritual, ou perispírito. Bom, uma vez nós estando no plano espiritual, nossa mente está encarcerada num corpo etéreo, que é o perispírito. Okay? São dimensões distintas. Então, são outras dimensões
embora os planos eles se justaponham, né? A gente não consegue divisar aqueles que estão nessa outra dimensão. Então, o corpo perispiritual é um corpo sutil, invisível aos nossos olhos, imperceptível para nós até certo ponto, né? Então, para retornar ao corpo físico, só existe um caminho, que é o útero materno, que é ali o portal de entrada do espírito no mundo físico. Para isso, não precisamos alongar sobre o processo. Então, uma das coisas que vale a pena a gente salientar bem é que antes da concepção, o espírito já existia. E isso é importante a gente lembrar e divulgar, porque uma das coisas que está muito em voga aí no mundo afora é falar sobre aborto, né? Essa luta, que eu sei por quê, para que o aborto possa ser legalizado, nada mais é do que você obstruir a vinda de um novo ser para o mundo físico. Tá, o que tem de grave nisso? O que tem de gravíssimo nisso? Primeiro, quando você obstrui a vinda de um novo ser para o plano físico, você está deixando de atuar na sua área, no seu campo de ação, e está interferindo no campo de ação de outro ser. Já está errado. Ah, mas as pessoas falam assim, é meu corpo, minhas regras. Tudo bem, teu corpo, tuas regras. O problema é seu. Só que o indivíduo que está ali dentro do útero materno não é seu corpo. Não é seu espírito. É outro ser que está ali se materializando. Então, você interferir nesse processo, você está interferindo no processo de vinda ao plano físico de um espírito multimilenar. E é tão invasivo essa atividade que há um destroçamento do corpo que está ali em formação. Se está ali um espírito presente, já com os laços já ligados desde a concepção, pensa bem, que drama. Pensa bem você ser acuado, não tem para onde fugir, não tem como gritar, não tem o que fazer, e o que vai se suceder é uma mutilação. A gente acha tão assim doloroso, doentio, triste, quando a gente se reporta aos círculos romanos, né? Ou então nos períodos de escravidão, quando os negros eram atados aos postes, não tinha como fugir, não tinha o que fazer e tinha que aguentar ali as chibatadas, às vezes até a morte. Não há uma certa semelhança? Matéria de crueldade é crítica. Exatamente. Mas uma coisa que a gente precisa salientar é o porquê. Por que está tão em voga, tão em moda falar-se em aborto, em querer liberar isso, legalizar isso? É muito simples a resposta. Desde que o mundo é mundo, há uma constante luta ali entre o poder das trevas, do mal, e o poder angelical de Deus. Essa batalha sempre houve. Só que Deus está no poder, né? Desde sempre. E o mal aqui nada mais é do que resultado da nossa ignorância. Nossa. Quando eu falo nossa, a nossa civilização. As pessoas que compõem a nossa civilização. Todos? Não, mas uma
um bom percentual disso ainda se nutre na ânsia de poder, na maldade, quer ter todos os privilégios e que os demais sejam escravizados. Se a gente lê algumas obras que falam sobre o plano astral inferior, a gente vai ver que no plano astral inferior isso é dominante. Os poucos detêm o poder e os outros são deixados na ignorância para servir. É isso. Então, quando uma pessoa, um casal ou a mulher somente, pode ser os dois os responsáveis, né? Geralmente deveria ser os dois, mas há casos que, bom, não vamos entrar nesses detalhes. Mas esses que estão diretamente ligados a esse caso, sabem no fundo, porque todos já têm uma consciência um pouquinho já evoluída, de que aquilo ali está errado e vai advir um trauma que vai trazer o quê? Culpa. E como eu sempre falei com vocês em várias e várias aulas, a pior coisa que pode suceder a nós é ter o sentimento de culpa. Por quê? Ele trava. Ele faz com que inconscientemente a gente queira ser castigado. Inconscientemente a gente sabe que estava errado e anseia pela reparação. Então a gente acha o castigo justo. E muitas vezes nós estacionamos nesse ponto, aonde somos facilmente manipulados por inteligências superiores e mais trevosas. Então, se há uma divulgação ampla disso aí, a maioria das pessoas caem nessa balela, vão cometer esse crime, vão ficar com a mente totalmente corrompida, né? Totalmente em estado de culpa. Consequentemente, vão virar presas fáceis para essas entidades. Então, pensa bem, numa multidão aí vamos dar um número qualquer, de 1 milhão de pessoas, 10% de mulheres, né? Vamos de mulheres. 1 milhão de mulheres, 10% cometem aborto. São 100 mil mulheres nesse estado. Agora, põe 1 bilhão. Quanto que vai dar? 100 milhões. É muita gente. E nesses 100 milhões, quantos que você consegue manusear, manipular? Uma boa gama, né? Pois é. Então, basicamente, o plano é esse. Para que as trevas se alastrem, há necessidade do quê? Da queda moral, que é uma coisa que está bem aí em voga, né? Do esquecimento das coisas que nos unem à divindade a que pertencemos, né? Ao nosso destino, e faz com que nós estacionemos nesse estágio rasteiro que nos encontramos. Sempre falei, nós estamos no primeiro degrau da escala evolutiva, somos muito próximos dos primitivos. Então, esse primitivismo é o que quer ser mantido, para que as mentes mais inteligentes tenham domínio sobre nós. E, consequentemente, nós vamos ser o quê? Escravizados, enquanto eles vão ter tudo o que querem. É simples assim. Só que nós já chegamos num patamar, depois de tantas fogueiras, de tantas chibatadas, de tantos assassinatos, de tantas enfermidades, que já expurgamos grande leva dos nossos males, das nossas imperfeições, dos nossos equívocos. E já estamos alcançando um estágio onde a nossa razão se abre aos nossos olhos. E aí a gente pode escolher. Se eu escolher isso, acontece isso.
eu ainda tenho o livre-arbítrio de escolher. Mas agora eu sei que se eu escolher, tem consequências. Isso muda tudo. Porque antigamente não. Te dava assim, A ou B, cruz ou espada. Qual que você quer morrer? Cruz. Não, não quero cruz, então vai para a espada. Era assim antigamente. Hoje não. Hoje nós temos condições de escolher certo ou errado. Materialismo ou religiosidade. E por aí vai afora. Ser alguém que faz a diferença para o próximo ou ser um usurpador das posses alheias. E por aí vai. Então, voltando à questão reencarnação, retomada para o plano físico, nós somos espíritos. E a única forma de entrar aqui é pelo útero materno. Ainda não inventaram outro. Então, um aborto é um problema que faz com que espíritos, às vezes endividados, que se encontram no plano espiritual, precisam retomar ao plano físico para resgatar as suas dívidas ou para evoluir, tem essa porta de entrada fechada para se manterem ainda como escravos do lado de lá. Isso também acontece? Isso também acontece. Tá. Não é o tema que nós vamos abordar. Nós falamos um pouquinho sobre reencarnação, porque bem superficialmente, porque é uma coisa gravíssima que vale a pena a gente sempre frisar. Tá? Vida é o direito de outro ser. Nós temos o nosso direito e os outros seres têm também os seus direitos. Mas aqui, o que vai abordar no livro é essa passagem que está em Mateus, dita por Jesus no capítulo 18, versículo 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida, coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés e seres lançado no fogo eterno. Muito bem. Aqui está falando, logicamente, de uma forma velada, sobre reencarnação. Né? Melhor te é entrar na vida. Qual vida? Nascer aqui, na vida física. Eu posso escolher como que eu vou entrar aqui nesse plano físico? Depende. Você vê que nunca cravo uma afirmativa, porque se eu cravar, eu vou estar errando. Muito bem, vamos citar aqui um exemplo para ficar mais fácil de entender. Faz de conta, em encarnações anteriores, eu fui o quê? Um feitor de escravos, né? Aquele que chicoteava. E muitos pereceram nas minhas mãos. As mãos são um instrumento, concorda comigo? Ela que é culpada? Não. Ela foi um instrumento que a minha mente utilizou para fazer aquele serviço. Ok. Eu então, na minha mente, eu ainda tenho aquelas propensões, ainda tenho aquelas vontades, aquele jeito de pensar, de agir, de ser, e ainda não me corrigi. Não consegui superar minhas limitações. Aí eu penso assim, antes de reencarnar, olha, vou reencarnar, né? Mas se eu vier perfeitinho, duas mãos, dois pés, a mente, né, lúcida, pode ser que incorra nos mesmos erros. Aí como é que faz? Então é aqui que se dá a mensagem que nós estamos vendo. Se a tua mão ou teu pé te escandalizar, ou seja, se algo em você vai ser futuramente motivo de algum escândalo, de algum mal, melhor nascer
sem esse membro. Seja ele a visão, seja ele a audição, seja ele algum membro superior ou membro inferior, ou até uma doença já pré-estabelecida, um corpo deformado, né? Quantos se perdem, por exemplo, pela beleza física e que se viesse com um corpo escultural, possivelmente incorreriam nos mesmos erros. Então pedem o quê? Um corpo bem limitado. Tem um livro do André Luiz que conta isso, né? De uma mulher e que ela foi lá naquele local onde tem aqueles, né, aqueles desenhos dos corpos que as pessoas veem, e ela pediu que para tirar alguma coisa da glândula tireoide dela, porque numa outra encarnação ela abusou da beleza do corpo e ela não queria ver daquele jeito, então ela dá uma mexidinha na glândula tireoide. Eu não sei qual livro que é. Também não lembro. Mas fala isso. Então isso é o que se dá nos planejamentos reencarnatórios, por isso tem esses planejamentos, justamente para você vir no corpo que mais seja adequado para a missão a que se propõe. Às vezes isso é feito de maneira assim impositiva, tá? Não é questão de escolha, nem sempre é questão de escolha. Quando você já está num patamar consciencial, que você pode dirimir assim com clareza sobre essas questões, aí você tem uma autonomia. Foi o caso dessa mulher, então, dela pedir ou não? Com certeza. Ela já estava ciente das suas impossibilidades de lidar com aquilo, né? Então, para não incorrer num erro, pediu. Mas muitas vezes a pessoa não tem essa consciência, e quem faz isso são os irmãos espirituais que encarregados da nossa encarnação. Nós vamos lidar com um caso típico desse aí, que nós estamos falando agora, no livro do Calvário Infinito, da médium, acho que é Zilda Gama, do romance do Vitor Hugo. Nesse livro fala a respeito de uma determinada pessoa que em várias reencarnações, todas as reencarnações dele, ele vem com uma aparência muito feia mesmo. E nessa última encarnação que é retratada no livro, ele vem ruivo, né? Ele vem tipo assim, uma pele muito clara, muito sardenta, os dentes meio saídos para fora, e um cabelo bem ruivo mesmo, uma aparência assim não comum naquela região que ele estava habitando. E isso incomodava demais ele. Mas depois que você vai lendo o livro, você vai vendo que aquela lá é a última encarnação expiatória dele. Se ele realmente saísse bem, se superasse, passasse de ano, tirasse 10, ele voltaria à forma perispiritual mais condizente, né, com o adiantamento dele. Mas a gente vai vendo que aí vai citando as encarnações anteriores, e ele era bem pior. Vai retrocedendo, ele era muito pior. Eu acho que também é retratado algo assim, parecido no livro Memórias do Padre Germano, se não falha a memória. Agora eu não tenho certeza se é nesse livro, Memórias do Padre Germano, mas eu acho que sim. A gente já falou, numa sexta-feira, a gente já comentou nisso, nessas reencarnações hoje em dia, que vem, que a gente está, algumas compulsórias, né, outros dentro do plano reencarnatório, mas a questão mental, né, quando você falou assim, eu acredito que o número que tem aumentado de crianças autistas, eu tenho exemplos de crianças com microcefalia e autista.
causa pode ser, eu acho, vários fatores, né? Mas vamos citar alguns aqui. Vamos citar os ovoides lá, aqueles que estão saindo do processo de ovoidização, um processo lento, gradativo, várias fases. Quando chega lá na microcefalia que você falou, já é um processo mais adiantado desse desovoidização. Então, é um processo. Existem também espíritos, pessoas como nós, que meteram um tiro na cabeça. Vão voltar em reencarnações posteriores com problemas dessa área. Isso depende muito das atenuantes, das agravantes cometidas no final. Alguns vêm com um corpo mais com menos problemas, outros com problemas gigantescos. Então isso varia de acordo com o grau de endividamento de cada um. Então todos, é da lei que todos tenham novas oportunidades, é a tal da misericórdia divina que é infinita. Então sempre haverá no nosso meio pessoas que estão passando por provas desse tipo, porque é o jeito de reabilitar, é só retornando à vida física que o perispírito vai se refazendo. Olha só, a gente quando comete um suicídio ou tem um procedimento muito errôneo aqui no plano físico, há o quê? Uma mudança perispiritual. O nosso perispírito se modifica. Ele se modifica a todo instante. Lembra nos demais reinos, quando estava em outros reinos, até chamado reino hominal, o processo gradativo de construção do perispírito. Aí chega na parte hominal, da razão nossa aqui. Aí a gente faz essas escolhas infelizes. O que acontece com todo esse desenvolvimento? Você compromete ele. Você desarmonizou aquele campo. Se você desarmonizou, você tem que recompor. E como que você recompõe? Reinicia o processo. De novo. Se você perdeu seus membros ou um órgão, você vai sofrer o suficiente para que você plasme a ideia de ter um coração sadio. Você não tem um coração sadio, mas você quer porque quer, você vai plasmando lentamente, plasma. E aí o processo de modificação perispiritual vai se dando. As pessoas nascem os braços. Poxa, pensa bem, dificuldade. Mas ela queria ter os braços, então a mente dela começa a ver a importância desses membros. Então ela vai plasmando. E o perispírito, logicamente, vai se recompondo. Ou seja, você vai pôr de novo no lugar aquilo que você desarmonizou. Por isso a necessidade de estar sempre reencarnando. A reencarnação é uma bênção para toda a vida. O indivíduo vai nascer anencéfalo, né? Que eles falam, né? Anencéfalo. Será que não tem nada ali? É só um boneco de carne com vida? Que vai viver alguns poucos dias, horas, minutos depois do nascimento? Será que é só isso? Quem somos nós para saber? Mas na minha ótica, se chegou até o final dos 9 meses e nasceu, eu acho muito difícil não ter um espírito acoplado ali. Biologicamente poderia acontecer? Poderia. A gente sabe que poderia. Quer dizer, acho que poderia. Como é que eu vou provar isso? Eu não tenho ideia de como provar isso. Então, mas teoricamente pensando, poderia chegar. Mas na minha concepção mesmo, e eu posso errar, né? Eu acho que o corpo formado nasceu e a vida ali se faz, é porque tem a parte espiritual. Mas é um anencéfalo, não tem um cérebro ali para gerenciar. Tudo bem, se o indivíduo comprometeu em reencarnação passada com um belo uma explosão no seu cérebro, olha que repercussão que
vai acontecer ali no mecanismo perispiritual, no corpo perispiritual? A gente sabe dimensionar? Eu não sei. Só estamos do lado de lá para a gente saber. Então, a lógica diz o quê? Que isso pode acontecer. E esse pouco tempo que esse ancestro ficou, já vai recuperar alguma coisa no perispírito. Vai. Não é o pouco tempo que fica. Não, se chegou a nascer, é que o processo já foi adiantado. Porque geralmente o aborto acontece ali com 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mês e meio, 2 meses. O processo é assim de reconstrução. E é interessante como tem um mecanismo para tudo, né? Porque, diferente, por exemplo, do Down, que você sabia que é algo físico ou genético, enfim, o autismo não tem diagnóstico, né? O autismo não tem assim, eu vou fazer o exame e vou. Você tem uma alteração física, você tem uma alteração genética. Isso ainda não foi encontrado, não foi mapeado, né? Então, hoje é uma coisa puramente comportamental. E quando a gente pensa em reencarnação e algum comprometimento, a gente sempre pensa no físico. Mas o autismo é totalmente comportamental, né? Eu vi um vídeo do Divaldo uma vez falando de crianças autistas, que são pessoas que tiveram, provavelmente, né, podem ser, não falo que mas podem ser pessoas que tinham extrema facilidade de relacionamento, por exemplo, e usaram isso para o mal. Fizeram mau uso daquilo, né? São vários níveis de autismo. Exatamente. E aí o autismo nada, são pessoas extremamente inteligentes que não conseguem se relacionar, né? Não conseguem viver na coletividade. Então, como há mecanismo para tudo, como a gente conhece a gente pensa mais no físico, né? Como você falou na matéria, a gente pensa faltando uma mão, faltando uma cabeça, mas como até o comportamento, uma cabeça, não sei, mas como até o comportamento há mecanismos para ser reparado. Por isso que a gente, todos nós somos meio um parafuso a menos. Sim. E a gente pensa que é perfeito, né? Todos nós temos um parafusinho a menos, que a gente tem que, durante essa encarnação, tem que dar uma coxadinha. Vai? Tem um exemplo do Chico. A mamãe levou o filho do Chico, nasceu com 2 braços, acho que ele tem problema neurológico também. E ela falou pro Chico que eles iam montar as pernas dele também. Você lembra disso? Sei, lembro. Foi passado, encarnação. Vida suicida. Exatamente, ele era um suicida em potencial. Ele já tinha suicidado mais de 10 vezes, né? Perdeu as pernas para não suicidar de novo. Exatamente. Isso é a providência divina atuando, né? E a gente pensa, mas olhando pelos olhos nossos, isso não é uma coisa assim triste por demais? Triste por demais. Mas é a misericórdia agindo ali. Aonde a gente vê um mal, uma injustiça, é o que? É a lei sendo magnânima. A gente sabe que a doença é o início da cura. Sabe? Você falou várias vezes, você falava aí. Por exemplo, a gente como espírita, você sabe que, por exemplo, uma pessoa levou uma vida regrada, estoura um câncer. Está nessa vida, está em outra. Esse câncer não veio por acaso. Se você falar para uma pessoa, isso aí é o início de uma cura. Esse câncer é uma misericórdia para você. Isso é pão, não tinha pão. É o caso do suicídio, uma pessoa se mata. Você fala, nossa, coitado, não sabe o que ele fez. Se ele achou que o problema era ruim, pior vai ser o que ele vai encontrar lá. Nossa Senhora, se ele inchado, vai para a fogueira na hora. É o que ocorre, mas é uma realidade. Os assuntos são tão interessantes, eles são tão vastos, que a gente sai de um, vai no outro. Esse negócio que você falou do câncer é extremamente interessante. Como que funciona, né? O mecanismo da pessoa adquirir essa doença. Começa na parte espiritual, como que a desarmonia espiritual vai comprometer as células. Comprometendo essas células, vai acontecer uma reprodução fora do molde perispiritual, que vai crescer essa anomalia, vai transformar.
O processo é interessantíssimo. A gente levaria um seminário para falar só de um tumor cancerígeno, para explicar todas as, né, todo o processo. Mas a gente fala resumidamente, que é o tempo que a gente tem, né, e o conhecimento também que a gente tem, de que todo mal origina-se no pensamento, ou seja, no espírito, no nosso ser pensante. Todos os males estão ali e se exteriorizam na matéria, que é o único jeito de drenar e de se educar. Hoje Só uma coisa que foi falada aqui numa das palestras, que foi o Moisés que falou. A doença é o escoamento das nossas imperfeições. O nosso corpo, tem uma comparação que fala há muito tempo no centro, é o seguinte: o nosso corpo é uma esponja, né? É uma esponja que absorve todas as nossas imperfeições. Então, o que você cria no espírito, plasma no corpo, para o bem e para o mal. Hoje bati o recorde, fiz 35 minutos na introdução, nem comecei com o Emmanuel ainda, então vou ter que correr um pouquinho, tá? Então agora eu vou ler direto aqui o que o Emmanuel fala. Às vezes ele fala totalmente o contrário do que eu falei, mas se tiver o contrário, fica com ele, não fica comigo não. Vamos lá. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. E em muitas ocasiões falou Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta, ou seja, ele estava num processo muito inferior. Então, que as pessoas eram mais agressivas, maldosas, vingativas. Então, nessa questão, era preferível que eles viessem sem um membro que impossibilitasse, né, novas agressões, do que nascer perfeitinho de novo e cometer os mesmos equívocos. No conceito das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém à consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A melhor expressão, o melhor te é entrar na vida, representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade? Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que perdem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por ventura. Já que termino o último parágrafo. Vocês já devem saber, já deve ter sido comentado várias vezes aqui, o que aconteceu com a maioria dos enfermos que Jesus curou, né? O que aconteceu com a maioria dos enfermos que Jesus curou? Voltaram a enfermar. Só não agradeceu. Até aqueles 10 paralíticos, os 10 leprosos, né? Mas os relatos são de que a maioria voltou a se enfermar. Espera aí. Cristo não era o Cristo que podia fazer tudo? Então ele cura uma pessoa e ela volta a se enfermar? Então foi meia boca essa cura aí? Não. Porque Jesus sempre falava o seguinte: vá, não peques mais
para que não te suceda pior. Tá, mas o que tem a ver isso? Porque são as suas ações, a sua vida mental que vai fazer com que as enfermidades apareçam ou sumam. Por exemplo, faz de conta, nós vamos fazer aqui uma reunião de passe individual. A gente abre para quem quiser passar na rua, vir aqui tomar um passe e que tenha problemas, vem aqui, a gente vai dar um passe bem caprichado, as pessoas vão sair daqui muito bem. Algumas até vão se curar de alguns problemas que poderiam ter. Tá. Isso pode acontecer? A gente sabe que sim. Mas elas vieram aqui, compreenderam o processo, receberam passe e saíram num estágio assim melhor, né? Física e espiritualmente do que entraram. Chega lá fora, passa 1, 2 dias da sua vida cotidiana e volta todo do jeito que estava. O que aconteceu? O passe tem um período pré-estabelecido para funcionar? Uma duração? Volto àquele negócio da sintonia. Sintonia. Então, você mantém um padrão elevado, você vai manter aquelas energias juntas. Você volta aos mesmos vícios, e aquela energia simplesmente não tem mais sintonia. Vai desaparecer, desintegrar-se. Simplesmente assim. Então, o que o Cristo fez com cada um daqueles? Jogou-lhe em cada um o fluido que eles necessitavam para se refazer, para se reconstituir organicamente. Só que, lembra, o corpo é a esponja que absorve as imperfeições do espírito. Se ele não cuidou aqui, ó, na parte pensante, aquilo ali vai fluir os mesmos miasmas para o corpo e vai enfermar nos mesmos lugares. Por isso, a maioria daqueles que foram curados fisicamente, organicamente, voltaram a se enfermar. Por quê? Foi no paliativo e não no preventivo. Por que eu sempre falo essas duas palavras, paliativo e preventivo? Paliativo é aquele que você dá uma remendada e a pessoa sai melhorzinha, né? Você dá uma maquiada no problema, foi paliativo. Preventivo não, você vai na raiz do problema e mata o mal na raiz. Aí ele não renasce. Então, entre fazer uma reunião de evangelização no centro espírita ou de fazer uma reunião de... Aqui no centro a gente não tem isso, mas vamos supor que tivesse reunião de cura, né? De cirurgias espirituais ou coisas do gênero, qual que funciona melhor? A evangelização, porque vai na raiz da questão. O que todo mundo procura? Tem uns desenhinhos na internet, que é a coisa mais engraçada, um desenhinho, cura evangelho, a fila da cura da vida, não é isso? Pois é. Do evangelho. Se você quiser fazer que essa casa se encha, simplesmente fala assim, ó, nas reuniões de terça-feira, a partir de semana que vem, ter passe. Além de passe, nós vamos, para quem tiver algum problema físico, nós vamos fazer uma reunião específica para curar o seu problema. Nossa, não vai saber. Vai fazer fila lá fora. O X da questão é que nós estamos fazendo isso já aqui. É no preventivo, né? Vou ler o último parágrafo que eu vi. Ó, na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos no berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade
por vindoura. Por quê? Nascendo nessas condições, vai lhes dar um alívio para eles não se comprometerem mais ainda com os delitos, com os enganos que cometeram no passado. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque, enquanto não se dispuser a criatura a viver com Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como fogo material que existirá na Terra enquanto o seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Então, todo aquele que desvia do processo evolutivo natural, na realidade, é um sofredor. De um jeito ou de outro vai estar sofrendo. Aí vamos para as perguntas mais comuns, né? Poxa, mas aqueles que estão enveredados no mal, enraizados no mal, se comprarem no mal, eles não, aparentemente, a gente pode pensar que eles não sofrem, mas sofrem. Só que não dão braço a torcer, né? Mas com certeza você está indo contrário à lei. Então, com toda certeza, esse fogo eterno aí, essa dor cruciante, vai acompanhar o indivíduo enquanto ele estiver nesse processo equivocado. E essa dor pode ser de várias formas. Não falo uma dor física, não. A própria dor da solidão, a própria dor de você ser visto como uma pessoa maquiavélica, você ser respeitado pela imposição e pela força e não pelos seus atos. Tudo isso são pequenas agulhadas que vão fazendo, constituindo a infelicidade desses seres. Volta e meia, uma hora vai chegar que eles vão dobrar serviço. Pode demorar séculos? Pode demorar séculos. Mas todos se realizarão. Todos. Terminamos aqui? Bom, eu não vou. Na forma que ele falou aí, logicamente, foi o Gustavo também prequel da época, mas ele falou também de causa feita totalmente. Esse texto. Sim, de causa feita. Você tendo as mesmas possibilidades, né, físicas, vai proporcionar o quê? Você tem você seja mais propenso a cometer as mesmas falhas. Então, você sendo impossibilitado, essa possibilidade pode ser de várias formas. Por exemplo, um indivíduo que tem um núcleo familiar, não sei se eu posso usar essa palavra, mas eu vou utilizar esse termo. Tem um núcleo familiar espiritual ali. Tem um certo agrupamento de espíritos que reencarnam sempre em conjunto, tá? E nesse grupo de espíritos tem um que é o maquiavélico, né? O chamado de maquiavélico, que sempre deixa os outros como subordinados, como escravos, que são os seus vassalos, tá? Então, sempre que ele reencarna naquele grupo, ele se prepondera em cima dos outros e intimida os outros para se sobrepor. Okay? Então, uma coisa que pode acontecer é o seguinte: ele ser alijado desse agrupamento, dessa família espiritual. Ele tem vínculos. E mesmo com aquelas ações que ele possa provocar, tem vínculos ali afetivos. Só que os vínculos, a sua parte mais primitiva é preponderante.
mais forte. Então ela aparece assim com mais rispidez. Então ele é alijado desse agrupamento, mas esse agrupamento é o que é a zona de conforto dele, e renasce num local totalmente afastado, solitário, sem estes. É um sofrimento? Pensa bem, você está acostumado a viver entre os seus, você é retirado dos seus e reencarna num local totalmente exilado, mesmo que seja aqui no nosso planeta mesmo, mas numa outra região menos adiantada, né? Mais primitiva, e ali você vai ter que aprender com aqueles que se afinam com o seu jeito de ser. Então você dá pancada, lá você vai receber pancada também. Aí vem a educação. E vai ter o quê? Ele sempre aquela sensação do paraíso perdido, né? Muitas vezes essa sensação do paraíso perdido que todos nós temos, às vezes não é porque eu lembro quando eu morava tem saudade do outro plano, quando vim lá de outro planeta, né? Exilado aqui para a Terra. Não. Às vezes você tem o quê? Essa sensação pelo fato de estar distante daqueles que se constituem a sua família espiritual verdadeira. Então dá essa sensação do paraíso perdido. Certo? Vamos para o próximo? É o 109, né? 109? Isso. Acharemos sempre. Palavra de Jesus, que está em Lucas capítulo 11, versículo 10. Acharemos sempre. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. Esse é bem pequenininho, né? Bem pequenininho. Acharemos sempre. Uma afirmativa. Acharemos sempre. Achar o quê? O que nós acharemos? Sempre. Muito bem. Então vamos filosofar, né? Vamos devagar. Muito bem. Vamos pegar o gancho daquela pessoa que está enferma, tá? Um indivíduo tal se encontra com uma enfermidade que já a atormenta há muito tempo. Muito tempo. O indivíduo, quando está doente, tudo que ele quer é o quê? Livrar-se da doença e voltar à sua plena saúde física e mental. Tá. Aí, como proceder para isso? Retornar à minha plenitude. Como que eu devo fazer? Aqui no texto está falando, acharemos sempre, quer dizer, tudo que nós buscarmos, vamos encontrar. Estamos buscando o quê? A saúde física, a saúde mental, a felicidade, ou qualquer outra coisa. Vamos encontrá-las? Vamos. Mas antes, eu vou fazer o contrário. Agora eu vou filosofar com o Emmanuel e depois a gente vai dissertar sobre o assunto. Então, aqui está afirmando que qualquer que pede vai receber, quem busca vai achar. Ao experimentar no crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do Mestre, quando assegurou resposta adequada a qualquer que pediu. Importa, contudo, saber o que procuramos. Naturalmente, receberemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objeto de nossa solicitação. É imprescindível reconhecer o objeto de nossa solicitação. Às vezes a gente pede coisas que não são adequadas para nós, embora pareça. A gente pede errado. Quando é mais jovem, então, nossa, aí perde, né?
traça planos que são bem ilusórios. Nós já estamos com a idade um pouquinho mais avançadinha, um pouquinho, né? Só um pouquinho. A gente só pede para ganhar na Mega Sena, né? Eu quero seguir aquela máxima. Assim. Eu vi aqui no centro também. Quando você pede, uma hora Jesus te concede. Justamente para que você aprenda, né? A não pedir coisa errada. Então, e olha, por coincidência, eu estava ouvindo aleatoriamente alguns vídeos aí do Divaldo, e ele fala sobre a Mega Sena, sabe? Sobre ganhar na loteria, essas coisas. E ele fala assim claramente, a pior coisa que você pode fazer é pedir para ganhar na Mega Sena. Por quê? Porque todos os seus amigos vão desaparecer. Você vai fugir de todos os seus amigos, vai perder todos os seus amigos. Você vai se isolar. Você vai ficar escravo desse dinheiro. Você vai ficar, o quê? Sempre com aquele medo de alguém fazer alguma coisa errada com você. Então, toda a paz que você tinha, você vai perder. Tudo por causa só de algo que não é verdadeiro, né? Por mais absurdo que possa ser essa afirmação. O dinheiro não é uma coisa real? A gente sabe que não é. Só no nome. Só no nome. Aliás, tudo aqui nesse plano físico é irreal. Tudo. É passageiro. Se fosse real, perdurava por toda a eternidade. O nosso corpo vai perdurar? Não vai. Nossas relações vão perdurar? Não vai. Nosso emprego, nosso carro, nossa casa? Não vai. Tudo vai passar. Então são bens perecíveis. E o pior, ele vai te escravizar. Você vai ser escravo dele. A menos que você, já tenha uma condição superior de saber lidar bem com isso. Você pode lidar bem com a questão financeira? Pode. Mas não deixa de ser uma permuta. Você vai perder algumas coisas por causa disso. Então, mais ou menos isso que ele estava falando lá. Às vezes a gente quer uma facilidade muito grande, mas que vai nos custar muito caro. Vai custar amizades, às vezes família, às vezes até a nossa própria enganação. Mas, vamos lá. Mas é imprescindível conhecer o objeto de nossa solicitação. Asseverou Jesus: quem busca, acha. Tá, vamos entender melhor isso. O que é a vida senão a materialização da nossa vontade? Eu posso dizer que a vida é a materialização da nossa vontade? Por exemplo, eu quero ter uma constituição física assim mais fortinha, né? Eu consigo modelar meu corpo físico? Consigo. Mudar meu penteado? Cor do meu cabelo? Consigo. Eu posso escolher assim a profissão que eu quero ter? O que eu quero estudar? O que eu quero ler? As minhas diversões, meus hobbies, meus relacionamentos? Posso escolher? Até aí está simples, né? Eu posso fazer tudo isso. Eu estou construindo a minha vida nas minhas vontades, nos meus anseios? Estou construindo? Estou. Muito bem. Pode ser que numa dessas escolhas
eu me engane e faça uma opção errada? Pode. Mas eu quero muito tal coisa, mas muito mesmo, eu não tenho. O que eu posso querer assim que é uma coisa que vai me causar problemas no futuro? Dá um exemplo para mim. Uma coisa que eu posso querer muito, mas que vai me comprometer lá na frente. Material. Ou não. Poder, tá bom. Boa. Quero me tornar um político, né? De alta envergadura. Vou trabalhar para isso. Para chegar lá a ser um político de ponta. Não importa os caminhos que eu tenha que seguir para chegar no topo. Eu vou fazer tudo o que for preciso para ser aquele político top. Muito bem. Quem busca, acha. Se eu me esforçar muito, eu posso chegar. Mas isso pode me custar caro. Então, esse quem busca, acha. Às vezes, esse achar é a lição que está vindo. E essa lição pode ser bem dolorosa. Pensa bem, nós estamos num mundo físico, bem material, bem primitivo, para que a gente possa materializar as coisas. Se a gente não materializasse as nossas vontades, tá certo, nós estamos num processo de adiantamento. Se a gente recuasse um pouco, alguns séculos, a gente não poderia ter essa liberdade, porque a gente ia fazer coisa errada. Hoje já temos uma liberdade mais ampla e a gente pode fazer escolhas. Mesmo assim, a gente pode fazer muitas escolhas erradas ainda. Só que já temos uma consciência mais apurada que vai nos nortear melhor. Tá, tudo bem. Mas eu posso então construir a vida que eu quero para mim. E muitas vezes vou me enganar. Por exemplo, um equívoco muito comum. As pessoas se apaixonam. E nessa paixão há uma certa cegueira. E nessa cegueira você não consegue ver o indivíduo como realmente ele é. Então você vai, segue dessa paixão, quer porque quer aquela pessoa e consegue, namora, noiva, casa, isso para os processos normais, né? E constitui ali um relacionamento. Só que aquela pessoa que você tanto lutou para ter, não era nada daquilo que você realmente idealizou. E agora? E agora? Na hora que cai em si, vamos ver pelo lado racional. Nesse mundo alguém é de alguém? Não. Nesse mundo a gente aprende com o próximo? Muito. Aprende a perdoar? Sim. Aprende a tolerar? Aprende a ser paciente? Tolerante? Caridoso? Irmão? Então, com todos, mesmo nas adversidades, a gente vai tirar grandiosas lições. Pode tirar. Mas também a gente pode se endividar. Seriamente. Porque chega num certo ponto, desse mesmo exemplo, que a gente vê que aquele relacionamento não era nada daquilo. Você passa a quê? A ofender a pessoa, a tratar mal, a desfazer, a trair. O que mais que eu posso fazer de errado? Desrespeitar, ofender, Deixar na miséria, abandonar, e coisas assim, desapropriar de bens que são devidos, e por aí vai afora. Posso me desviar do caminho, daquele caminho que o meu princípio para mim vai ser perfeito, quando vê, não é aquilo, e
quando eu vi que não era aquilo, eu tinha duas opções. Ou eu usava a minha racionalidade e tentava conviver bem, ou tentava uma saída mais honrosa, uma saída mais sensata para aquela situação, ou eu simplesmente chutasse para o barraca, né? Vai da escolha de cada um como proceder nesse interim. Só que o seu procedimento nessas questões é educativo, tanto para o bem quanto para o mal. Com o bem, você vai estar exercitando as suas virtudes. Aquilo que você aprendeu, você está pondo em prática ali. A tolerância, o perdão, o carinho, o amor irmão, respeito ao próximo. Ou então, quando você maltrata, quando você abandona, etc., você se endivida. Você se endivida, você é responsável, mais ainda por aquela pessoa. Por quê? Por tudo que você vai fazer, você vai ter que voltar e desfazer. É da lei. Tudo que a gente tira do lugar, a gente tem que pôr no lugar. E quando se fala de seres humanos, você faz alguma coisa para um ser humano que vai lhe modificar as disposições, né? A sua vida, vai influenciar no seu livre-arbítrio, na sua normalidade, às vezes até na sua sanidade, você vai ter que reharmonizar aquilo. Então, a escolha, a construção, o buscar, né, aquilo que nós queríamos constituir, pode se tornar ali o quê? Um motivo de grande saia justa para cada um de nós. Mas mesmo assim é educativo. Só que se você fizer as boas escolhas, rapidamente você se desvincula daquela criação. Mas se você fizer más escolhas, você realmente vai estar se atando àquela situação, àquela pessoa ou aquelas pessoas, e você vai ter que, tudo que desarmonizou, vai ter que harmonizar novamente. Então, tem que ter o quê? Responsabilidade naquilo que nós construímos, naquilo que nós queremos, naquilo que nós fazemos. Porque tudo tem repercussão. Ah, mas por que é assim? Simplesmente, eu errei, fui por esse caminho, não deu certo, eu simplesmente volto e vou para o outro. Não, porque tudo que você fez de errado, você tem que, de novo, você tem que voltar pondo no lugar, para voltar ao ponto de partida e seguir novamente. Você não segue sem consertar. Sujou, tem que limpar, né? Então tem que ter muita lucidez com aquilo que nós queremos construir. E esse construir é genérico. Eu falei aqui um exemplo de relacionamento, mas serve para tudo na vida. Esse buscar pode ser desde o financeiro, do emocional, do social, do profissional, tudo está implícito ali. A pergunta que eu fiz e não respondi, né? Mas por que tudo isso? Olha, nós estamos num plano físico, como eu falei para vocês. No plano físico, tudo que a gente faz está ligado à matéria. Então a gente precisa interagir, agir com muita energia, com muita força, com muita veemência, para que as coisas se sucedam. Concorda? Mas no plano espiritual não é assim. No plano espiritual, as coisas são mais sutis. E as nossas criações geralmente se materializam. É tudo mental. É outro mundo, é outra vivência, né? É diferente daqui. Você pensa que você vai do lado de lá
você era marceneiro, você vai pegar martelo e prego, com a tua mão você fazer isso aqui para construir uma cadeira, não é assim que funciona ao lado de lá. Aqui você tem que fazer isso, usar o serrote, usar o martelo, o prego, do lado de lá você vai usar a sua mente. Você mentaliza, você plasma. Pensa bem a disciplina mental que a gente tem que ter. Aí, o que acontece? Eu não tenho disciplina mental nem emocional. Pensa nas coisas que nós vamos materializar. Dá até arrepio, né? Pois é, por isso que nós estamos aqui. Por isso que quando a gente sair daqui, morrer aqui, né? Desencarnar aqui, a gente vai para um outro local que é similar. É bem parecido com o plano físico. Um pouquinho melhorado, né? Mas é uma cidade no plano astral que está ainda nas zonas umbralinas. Lembra? Nosso lar está nas zonas umbralinas. Está no umbral ainda. Nosso lar. A gente achou bonito, fala a verdade. A gente achou bonita a cidade lá, né? Um negócio bem organizado. Está no umbral. Aquilo lá é resultado da criação daqueles indivíduos que habitaram aquela cidade astral lá. Só que é bem próximo do plano físico. Existem outras. Essas outras é que estou me reportando. Como que a gente vai viver nesse nível, sendo que emocionalmente nós estamos uns farrapos? Jesus só faltou falar quando ele falou que nós somos Deus e pode fazer o que eu faço, mas precisa merecer saber lidar bem. Pois é, por isso nós estamos aqui. Porque aqui é a marcenaria, né? É o local primitivo, a gente aprende as primeiras marteladas. E quantas vezes a gente martela o dedo, fura o dedo, né? Ou bate no dedo do outro. Pois é, mas tem que ter essa oficina. Quanto tempo nós vamos ficar aqui? Não sei. Não sei, eu acho que vai... eu vou chutar, não tem como dimensionar, mas eu estou chutando aí uns 2 milênios para a gente alcançar um patamar assim, mais digno de uma esfera um pouquinho superior. Estou chutando, isso aqui é um breve chute. Tem muita coisa para a gente evoluir, muita coisa. A gente só vai sair daqui quando dominar intelectualmente tudo. O que a gente sabe hoje de física, biologia, matemática, história, geografia, né? A gente sabe muito pouco. Então, intelectualmente nós somos evoluídos e moralmente. Quem de nós aqui hoje teria condição assim de doar a sua vida para o próximo? A sua vida. Esse é um dos batismos de fogo para se ir para uma escola, uma cidade superior. Você tem que... Como é que é aquela frase mesmo? Sumiu. Eu ouvi lá do Divaldo também. Você perde a sua vida pelo próximo aqui, mas ganha a sua vida. Não é com essas palavras, não. Você perde a sua vida lutando pelo próximo, trabalhando pelo próximo aqui no plano físico, para ganhar a sua vida no plano espiritual. A gente vai voltar aqui por muito tempo. Então, que no futuro não haja muitos abortos, porque a gente vai precisar voltar para cá. Tá? Se tiver muito aborto, nós estamos ferrados. Né? Nós vamos perdidos. Porque para nascer de novo não vai ser fácil. Lembrando que a população mundial, a tendência é dela diminuir, né? E não de aumentar. Teoricamente falando.
Então vai ter uma fila enorme do lado de lá. Isso para uns ainda que não vão ter que, né, pegar o Expresso Cometa, para outros. Ele descobriu o fogo de novo. Não quero passar por isso de novo, não. Pensa bem. Ai, até é um negócio ruim na gente. Né? Já pensou? É uma coisa para se pensar, né? Olha só, houve o degredo lá dos habitantes de Capela aqui para a Terra. Eram espíritos. Certo? Eles vieram para cá e reencarnaram junto aos primitivos. Logicamente, a mente dos primitivos era uma mente totalmente limitada. Nem tinham ainda a comunicação verbal. Nem descobriram o fogo ainda, para vocês terem uma ideia, quando eles vieram para cá. Tá, quando eles desencarnavam aqui e voltavam para o plano espiritual, né? Voltava à liberdade espiritual, como será que eles raciocinavam? É uma pergunta que... Não sei, o que vocês acham? Será que eles adquiriram esse desde novo? Não sei, não responder. Puxa vida, se readquirisse a lucidez espiritual, ia ser uma revolta muito louca, né? Você renasce, você não sabe nem falar, porque o corpo te limita, né? O corpo é o limitador dele. Não tem nem roupa, né? Aí você desencarna, você readquire novamente a liberdade de espírito. Se você volta ao jeito que você era, com a mente lúcida que você tinha, a lucidez espiritual que eles tinham lá, eles vão recobrar, mas os instintos, sim. Os instintos espirituais que já estão impregnados, eles vão trazer para. E isso auxilia na evolução do próprio organismo físico do indivíduo. Não, isso aí está nítido. O que eu estou reportando é o contrário. Quando eles desencarnam, voltam para o plano espiritual. Como que é a mente deles longe da matéria física? Se eles adquirem a ciência de si, a ciência de si, ou simplesmente aquele estado, vamos dizer assim, primitivo que o corpo estava, que foi plasmado o perispírito, o novo perispírito, né? Foi constituído o novo perispírito, retornou para o plano espiritual, aquele perispírito, daquele corpo, pode ser que tenha limitação, eles vão ter limitações no plano espiritual, porque ali tem um cérebro perispiritual que é similar àquele cérebro físico, talvez, aí faz sentido, porque senão a revolta seria muito grande. Por exemplo, se a gente veio desencarnar, a gente não vai lembrar das outras reencarnações do que a gente foi, provavelmente, os médicos, cientistas. Exatamente. Você não vai ter acesso. Isso aí na literatura, nos livros do André Luiz, cita isso, né? Que não é dado saber tantas encarnações. Exato. André Luiz mesmo não está preparado para saber encarnações anteriores. Ele não teria condições para saber. Então, pode ser que quando eles voltaram a reencarnar, passou uma esponja e tudo, começou do zero, entre aspas, né? Porque no espírito, na mente, todas as informações estão lá latentes, não se perde nada. Isso é verdade. Só que no corpo perispiritual, tudo é novo. Então, o que vai ficar? Aquela intuição, né? Que é aquele acesso repentino. Pode ser que não deixe de ser um tipo de aprisionamento. Faz mais sentido. Então não vale a pena ser expurgado. Então não quero ir para as cavernas de novo. Tá bom? Vamos em frente onde eu parei? Mas a gente não vai lembrar, né? Se reencarnar
no mundo primitivo, a gente não vai lembrar. Mas não tem, a gente não tem, eu já ouvi falar que a gente não regride. Não regride. O espírito não regride. Não regride, então a gente não vai nascer no mundo primitivo de novo. Mas não é Não, vai O sim. espírito não vai regredir, mas O esse veículo espírito vai se sim. adaptar àquela. Por exemplo, ó, eu tenho esse corpo físico, fiz muito mau uso dele. Muito mau uso. Usei mal meus braços, minhas pernas, minha mente. Pode ser que numa outra encarnação eu nasça sem os braços, sem as pernas, sem a mente? Pode ser? Sem a lucidez? Pode. Pode. Certo? Então isso não é um andar para trás? Você está falando nesse sentido. É. Então, estou falando da parte física. Né? Porque Agora, lá no espírito, todas as informações vividas estão latentes. Então, é o que eu estava falando daqueles que foram expurgados. Toda a bagagem que eles trouxeram de outros, né? É o que eu citei do instinto, né? Eles não vão lembrar. Não vão lembrar, mas não do deixam. que era lá, mas instintivamente eles têm aquilo. Porque toda matéria limita, é um limitador das potências do espírito. Né? Mas que essas potências estão lá, Estão lá, justamente. abertas de maneira nenhuma. Uhum. É onde vem a tal da intuição. É. Né? É meio angustiante a gente pensar. Já pensou se eu, na condição que eu estou, com o tamanho da inteligência que eu tenho, né, mas se eu reencarnar no mundo primitivo, e eu pensando aqui hoje, é um pouco angustiante, né? É. Mas se acontecer isso, a gente não vai lembrar, né? Não vai lembrar, mas tem aquilo que eu falei. Vai levar a inteligência instintiva, mas... Vai levar a sensação do paraíso perdido. Exato. A sensação. A série lá, a Saga dos Capelinos, eles retratam bem isso aí, como é que os... Quem assistiu 2001 a Odisseia no Espaço? Eu acho que eu assisti mas não lembro. no século passado lá bem... Então, tem uma cena. Anos 80, eu acho. Tem uma cena desse filme que é quando o principal lá, né, e junta com a outra, forma um casal e eles ficam sentadinhos assim num determinado local, olhando a lua, né? Não sei se vocês lembram. E ali deu para ver mais, deu para sentir aquela melancolia, eles olhando para a lua. Eram dois seres totalmente primitivos. A Saga dos Capelinos, eles relatam tudo isso. Tem uma aldeia lá, onde reencarnou, acho que foi 18 espíritos, eu acho que é 18, de uma determinada localidade lá que vieram de Capela, né? Uhum. Então eles tinham, desde criança, tinha aquela melancolia no olhar, e até o corpo físico deles era um pouco diferente dos demais. E eles não se misturavam com as outras crianças. As brincadeiras, eles já primitivos que os outros brincavam, eles não brincavam, eles estavam sempre separados, ou seja, estavam juntos, mas como semelhantes a eles, né? A tal da afinidade, né? Exatamente. Então, concluindo depois dessa dissertação longa, é que não compensa você buscar errado, né? Quando tiver que fazer planos, faça bons planos. Segue a consciência, a lucidez e a lógica. Vamos lá. Existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma das coisas. Não estendemos uma hipótese, examinamos uma lei. Para os que procuram ladrões, escutando os falsos apelos do mundo interior que lhes é próprio, todos os homens serão desonestos. Olha aqui. Olha cacetada. Para os que procuram ladrões, escutando os falsos apelos do mundo interior, está falando, né? Mundo interior que lhes é próprio, todos os homens serão desonestos. Assim ocorre aos que possuem aspirações de crença, acercando-se desconfiados dos agrupamentos religiosos.
Nunca surpreendem a fé, porque tudo o analisam pela má fé a que se acolhe. Olha, tudo escolha, tudo é escolha. Tanto experimentam e insistem, manejando os propósitos inferiores de que se nutrem, que nada encontram efetivamente além das desilusões que esperavam. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. Inegavelmente, num campo de lutas chocantes, como a esfera terrestre, a caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito pela preponderância do mal entre as criaturas. A pesca do bem não é tão fácil. No entanto, o bem será encontrado como valor divino e eterno. É indispensável, pois, muita vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa, porquanto o Mestre afirmou: quem busca, acha, e acharemos sempre o que procuramos. E se procuramos coisas erradas, vamos encontrá-las. E vai nos custar caro. Mais ou menos é uma coisa que complementa a anterior, né? Mais vale você entrar no mundo sem suas mãos, seus pés, do que tê-los e se perder. Acho que tem muita coisa também com a forma que você encara o mundo. Tem pessoas que são negativas o tempo inteiro, pessimistas o tempo inteiro. Ela entra em alguma coisa e fala que tudo vai dar errado. Quem busca acha, né? Vai dar errado. E aí depois tudo dá errado na vida dela, porque Deus é injusto. Mas o tanto que ela focou naquele negócio para dar errado. Tem gente que fala assim: todo ser humano não presta. Entendeu? Não existe ninguém bom nesse mundo. Quando você faz uma afirmativa dessa, na realidade você está retratando mais a sua, o seu ser interior. Porque é fato, é notório que todos nós temos as nossas boas propensões e as nossas más propensões. E que as nossas qualidades são maiores que os nossos defeitos. Por que às vezes os defeitos eles prevalecem, preponderam? Porque são mais extravagantes, né? O mal é mais alarmista, o bem é mais silencioso. Mas pensa bem, na nossa vida, pega um dia nosso, dia normal, quantas e quantas coisas boas nós fazemos que a gente nem se dá conta. Uma coisa simples. Para quem tem uma vida em família, você levanta-se de manhã e prepara o café da manhã para os seus familiares. Não é um gesto de carinho, de amor? Não é? É tão natural que você nem se dá conta. Mas quantos e quantos gestos idênticos a gente faz no dia que a gente não nota, passa desapercebido. Mas se você faz uma coisa errada, você fala mais alto com alguém, você xinga alguém, a tua consciência vai te acusar. Puxa, não deveria ter feito isso. E dá aquela aparência que no dia inteiro você só fez coisa errada. Parece que teu dia acaba justamente por essa atitude assim infeliz. Mas na verdade é que o mal ele é barulhento, o bem é tímido. O mal não é tímido, né? E o bem é silencioso. Agora, isso nós estamos falando de nós, mas e nos outros, o que a gente vê? Se a gente quiser saber realmente em que estágio que nós estamos, tem uma prova bem facinho de você entender. Em que estágio que eu estou evolutivo. Basta olhar para o seu semelhante. Se você ver no seu semelhante
qualidades, doçura nas palavras, fraternidade, qualidades. Você foca na pessoa e você consegue visualizar ali uma quantidade maior de qualidades, pode ter certeza que essas mesmas você também já nutre. Mas se você vê mais os defeitos, tal pessoa fala demais, é chata, mesmo que ela seja, tem essas qualidades mais acentuadas. Todos nós somos um pouquinho chatinhos, isso é fato, né? Todos nós somos. Mas quando você vê mais os defeitos do que as qualidades, ou quando você prima por ver os defeitos e não as qualidades, aí você pode se analisar em que pé você está. Se eu primo mais pelos defeitos, se eu vejo mais os defeitos, é sinal que eles estão mais intrínsecos em mim. O outro nada mais é do que um espelho que me puseram na frente para que eu possa ver meus próprios defeitos. Então, se a gente acostumar a desenvolver as nossas virtudes e visualizar e estimular no próximo as boas, as virtudes, né? São as virtudes. Aí sim nós estamos no caminho certo. Tá? Equívocos, todos nós temos, de fato, ainda. Mas vai chegar um dia que nós não vamos ter mais não. Eu estou me desfazendo, estou tentando me desfazer. Está difícil, a gente é apegado a algumas coisas, a gente se apega a algumas coisas, mas eu estou me desfazendo, aos pouquinhos. Então daqui a uns 1000, 2000 anos, quem sabe eu já esteja mais desapegado um pouco do que hoje. Mas, guardadas as devidas proporções, o processo realmente é lento, não é? Não é um processo assim que você fala, daqui para frente eu vou ser uma pessoa boa, maravilhosa, perfeita, angelical. Sinto muito, mas você não vai ser, não. Porque a natureza não dá salto assim, não. Você pode se disciplinar. Disciplinar? Ótimo. Não, daqui até o resto da minha vida não vou falar mais um palavrão. E você pode realmente não falar mais um palavrão. Não vou ofender mais ninguém no restante da minha vida. Se não ofender ninguém. Acontece que lá dentro você não mudou ainda. Você mudou aqui, mas aqui não. Por isso tem que viver e viver e viver e viver. Porque a vida é um eterno aprendizado. Eterno aprendizado. Não tem outro jeito de evoluir senão viver. Por isso, bendita seja todas as encarnações. Todas são importantes. Todas. Desde aquele que a gente acha que é um anencéfalo, né? Aquele que nasceu com o corpinho todo deformado, defeituoso, ou que nasceu com esquizofrenia ou qualquer coisa, é uma oportunidade abençoada. E se a gente tem hoje essa condição que nós temos, de um corpo sadio, de uma mente sadia, de lutar por desenvolver as nossas potências angelicais, e lutar por represar, por desvencilhar das nossas mazelas, puxa, nós estamos muito bem. O caminho é longo, mas pensa bem. Em que patamar que nós estamos? Agradeçamos por isso, porque que essa chance que nós estamos tendo aqui, valiosíssima para nós, valiosíssima. Certo? Então, Perneira, não esqueçamos, pensar bem. Nós estamos exercitando aqui aquilo que nós seremos no nosso futuro. A construção mental que vai se materializar em palavras, em atos, em gestos, em construções que a gente faz aqui, é a nossa prova, o nosso abecedário que estamos aprendendo aqui, para a gente poder se comunicar em vidas superiores que nos esperam. Certinho? Gente,
Passou muito rápido a aula de novo, né? Já falei mais de 1h30 na cabeça de vocês. Tenham uma boa semana. Tudo de bom. Só lembrando uma coisinha, semana que vem é feriado, no dia na terça-feira, né? Então, é 15 de novembro. E então eu vou dar uma trégua para vocês, uma fériazinha de um dia, tá? Semana que vem nós não teremos aula por causa do feriado. Vocês podem viajar, podem ir para a praia, todo mundo liberado. E se for para a praia, aproveita e leva eu também.